Você está sintonizado no programa Agenda Econômica. Estamos discutindo o livro Entre Crises, 40 anos da economia do Brasil. O nosso convidado é o professor Dércio Garcia Munhoz, da Universidade de Brasília, que já presidiu o Conselho Federal de Economia e foi o coordenador do programa econômico de governo do ex-presidente Tancredo Neves. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Professor, passado aquela etapa gás, aí vem os anos 80, coincide com o processo da redemocratização, a explosão inflacionária, mas um endividamento enorme. O senhor tem um capítulo ali que diz que como que os credores levaram o Brasil à moratória, que veio se dar exatamente na época pós-ditadura com o governo Sarney. Como é que foi? Bom, nos anos 70 você teve dois processos. Você foi endividando no exterior, porque você continuava importando e perdeu mercados e perdeu preços no mercado internacional e começou a pagar juros maiores numa dívida maior. Então você se endividou e como os preços aumentaram, o preço de petróleo e o preço de outros commodities que você importava aumentaram também. E preços de produtos manufaturados que você importava aumentaram também. Porque os países industrializados é o seguinte, desvalorizaram seus produtos e o deles aumentaram de preço, que era a maneira de transferir para você, via comércio, a dívida externa. Bom, a conta do petróleo. Terminados os anos 80, a inflação estava alta, estava em termos de 45%, em 79, por aí, ao ano, e a dívida muito grande e a taxa de juros altíssima na situação internacional. Então, uma situação muito complicada foi quando o Delfim voltou para o governo no final de 79. E ele fez uma desvalorização cambial de 30% de cara para tentar resolver o problema externo da dívida, por aí. Mas na hora que ele fez uma desvalorização cambial de 30%, o que aconteceu? Os preços aumentaram, a inflação veio lá para cima. Aí, no ano seguinte, o que ele fez? Ele congelou a correção monetária, congelou a correção cambial, ou seja, desfiz a correção cambial. E achou que com aquilo lá eu resolvi os problemas assim, sem me desorganizar, sem perder o controle. Mas acontece que, nesse momento, você estava com a inflação muito grande e quando você puxou o câmbio de volta, você puxava a capacidade exportadora da indústria. Como agora que a indústria sofre com um câmbio valorizado, naquele momento também. Então você não resolveu problema nenhum, inflação alta. Aí você introduz pelo Banco Central uma política ortodoxa de juros e pressiona a inflação. A inflação passa de 45%, por isso e por outros fatores também que ocorreram, inclusive juros internacionais, preços do petróleo continuam aumentando. Eu atingi 100% de inflação, taxa de inflação, não resolvi os problemas, os juros eram muito altos da dívida externa e eu precisava de mais recursos. Conclusão, em 82, os países todos que tinham assumido a conta do petróleo dos ricos estavam quebrados. Os bancos falaram assim, não financio mais. Então não financiou o México, não financiou o Brasil, tudo. Aí o que aconteceu? O Fundo Monetário Internacional foi chamado pelos americanos, chamaram os banqueiros, chamaram o fundo, e falou, olha, tem que dar um jeito nisso. Países todos com a língua de fora, como o Brasil, não tinham como reagir naquela altura. Quando amanhece o ano de 83, tinha uma fila de presidentes ou ministros da Fazenda da América Latina no Fundo Internacional com a caneta na mão para assinar os acordos com o fundo. E o acordo o que provocou? Você exigia redução de subsídios, aumento do preço do diesel, desvalorização cambial de 30%, aumento de outros impostos. Era uma série de coisas que exigia, no caso do Brasil. Aberturas, né? Não, eu digo em termos de componente de custo, né? Uma coisa, abertura também, mas o Brasil já vinha aberto desde da crise do petróleo, que ele foi obrigado a se manter aberto, né? Mas também já insinuava aí a presença da ideia da privatização também. Né? Não, a privatização surgiu antes. Surgiu no meados... reforçou nessa época, sim. O que aconteceu? O Thatcher, por exemplo, falou, não, o Brasil não pode pagar dívida da Amazônia, coisas desse tipo. Então, houve uma pressão de privatização nesse momento. Começou, em 84, 85, o Banco Mundial ofereceu uma linha ao Banco Central para acabar com os bancos estaduais no Brasil, assim. Você começou, através do acordo com o Fundo Monetário Internacional, você botou uma regra estúpida, dizendo que financiamento de empresa estatal era déficit público. Ora,
A Petrobras, um bruto de um patrimônio, né? Recursos, receitas, tudo mais, dívida baixa. Assume uma dívida para investir, aquilo era déficit público. Então, o que tem? Tem que paralisar todos os investimentos estatais, através desse acordo, que até hoje prevalece. Até hoje. Até hoje. O que era o negócio? Ideológico. Você impediu os investimentos estatais e, com isso, você desorganizou o setor estatal brasileiro nas áreas básicas, telecomunicações, siderurgia, eletricidade, etc. E, com isso, você queria criar as condições de privatização que se supunha que era a maneira de você pagar a dívida externa. Entendeu? Agora, nem com tudo isso se resolveu, por exemplo, o problema da inflação. Só na década de 90... Não. O problema da inflação é o seguinte. Quando o Fundo Monetário Internacional impôs aquelas coisas em janeiro de 83, eu fiz os cálculos e uma semana depois publiquei, inclusive no Correio Brasiliense, acho que página inteira, dizendo assim, essas regras que o Fundo Monetário Internacional impõe na economia, joga componentes de custo, que eram equivalentes a 12% do PIB. É como se hoje você jogasse assim em torno de 500 bilhões, 600 bilhões de reais de aumento de custo da economia. Eu falei, isso aí vai levar a inflação de 100% para 210% em 12 meses. E não deu outra. 12 meses depois a inflação estava em 211%. Pois é, ela aumentou. Claro. Como é que o senhor analisa, então, a virada que o país consegue na década de 90, com várias tentativas até que chegou ao Plano Real, para se conseguir estabilizar a inflação? O que foi preciso fazer e como é que o país reagiu a essa dependência do FMI? Não, aí é o seguinte, antes disso, na questão internacional, depois desse acordo, desorganizei a economia com a inflação elevada, né? Segurei a economia, recessão em 81, recessão em 83 e tal, segurei o que aconteceu. Paralisei a economia e consegui aumentar exportações e com isso eu acabei equilibrando mais ou menos as contas externas. A dívida ficou, mas as contas externas ficaria. Bom, aí eu tive o seguinte problema. A inflação muito elevada e eu caí num negócio que não podia ter caído. Eu discuti muito no sentido de tentar influenciar, e não influenciei, né? Não tinha essa importância para influenciar como professor de economia, mas influenciar que não saísse essa decisão. Você estabeleceu regras, depois do plano cruzado, de indexação do salário e dos outros contratos a curto prazo, à medida que a inflação subisse, você dava uma correção, soltava o gatilho, entendeu? Coisa assim. Eu falava, não faz isso, por quê? Porque se fizer isso, as empresas passam para os preços, a inflação acelera e tudo mais, e nós vamos cair em reajustamentos mensais de salários. Que é a indexação que vem aí na fim da década de 80. Olha, eu diria que é um dos maiores erros de política econômica que eu vi na minha vida de economista. Ou que lendo na literatura, na história da economia. Tem uns 3, que eu acho que são assim, básicos. Esse foi um dos maiores erros de política econômica. Por quê? Se fosse simples eu antecipar a correção do salário, ora, o problema da inflação é o seguinte, você só mata a inflação, e tem textos sobre isso aí também que eu andei publicando naquela época não, desde 79, eu publicava texto dizendo assim, não entra por aí, desde 79. Quando em 86 aconteceu isso, o que que houve? Você acelerou a inflação, logicamente. Acelerou a inflação, eu fiz até alguns inimigos na área de professores assim, de economia, porque achavam que eu estava conspirando contra o grupo da PUC, contra não sei o quê. Eu não estou conspirando contra ninguém, né? Mas o fato é o seguinte, é que você provocou um aumento grande de preços, depois você, com sucessivos modelos, você tentou estabilizar a economia, né? Que foi depois o plano do Bresser, depois o plano Verão do Maílson, depois o plano do Collor. Por que nada funcionou? Porque você só mata a inflação se alguém perder renda. Ou seja, aumento de preço, aumento de custo, aumento de preço, aumento de custo. A inflação é isso. A hora que eu paro, alguém teve aumento de custo que não pode passar para aumento de preço. Senão não há estabilização. Alguém tem que sair perdendo. Sempre. Alguém tem que sair perdendo. E todos os planos eram planos em que você procurava fazer omelete sem quebrar os ovos. Mas essa pergunta que o Ronaldo fez ao senhor, que é interessante, porque na meados de 90, com o Plano Real, há economistas que, por exemplo, o saudoso senador Lauro Campos, que dizia que a inflação tinha sido controlada, mas ela tinha sido transferida para a dívida pública. Ou seja, dizia que a dívida pública é a outra face da inflação que estaria sob controle. Como é que o senhor analisou isso
Não, a questão é o seguinte, veja bem, como é que eu estabilizo? Só se eu tiver perdedor definitivo de renda. Eu segurei o câmbio. O setor exportador perde. Então, os custos de importação param, significa que a inflação continua, alguma inflação, mas o custo de importação é mais baixo, é um componente de redução de custos. Eu fiz uma das coisas assim mais brilhantes, que foi o que a equipe econômica do Plano Real fez, para você botar o RV, tal, e mexer com o salário sem ninguém perceber. Naquele momento eu provoquei uma redução de salários da ordem de 20%. Entendeu? Como? Sim. A inflação você mede semanalmente, e quando você vai calcular no final do mês, na verdade você está sempre pegando o preço médio do mês, que é o preço do dia 15, aproximadamente. Ali na mudança de moeda, você falou assim, esqueça o que está acontecendo até agora, e o novo índice vai pegar preço a partir do dia 1º de julho. Naquele mês de junho, você abandonou os mas preços. Essa perda de salário acabou sendo compensada depois pela valorização cambial, né? Não, valorização cambial, veja bem, a valorização cambial impediu os aumentos você tem uma redução inicial, depois você retirou a redução e parou. Então ela se deu à margem, a valorização foi se dando à margem. A cada momento que você tinha alguma inflação diferente de zero e que precisava corrigir o câmbio, não corrigia, você ia continuar valorizando. Agora o salário não, você deu uma pancada de 20% aí e depois continuou sem dar reajustamento salarial e foi reduzindo. De cara você reduziu o salário de 20%. Por que ninguém reclamou? Por uma razão. Como agora, recentemente, todo mundo percebeu que eu não podia comprar nada da prestação porque a prestação era corrigida todo mês. E como é que eu podia fazer para pagar alguma coisa e tal? Com inflação estável praticamente, baixa, e juros mais baixos, as famílias e trabalhadores assalariados recuperaram a capacidade de endividamento, de comprar a prazo. Então eu podia ter perdido, mas em compensação eu podia comprar bens, etc. E você teve um período, inclusive 95, até 95 por aí, em que eu me beneficiei da capacidade de poder aumentar o endividamento. Depois acaba, como acabou agora, nesse governo, né? Agora, professor, como é que o senhor analisou aquele processo em que se faz o controle da inflação, se faz a estabilização via plano real, mas em seguida, e aí eu pergunto ao senhor qual é o componente ideológico que tem, porque se dá um processo de privatização que resulta, na verdade, em internacionalização de patrimônio público, e o Brasil se desfez de patrimônio público, mas a dívida pública aumentou vertiginosamente. Olha, eu costumo dizer o seguinte, sabe, é muito perigoso você ter governo muito forte ou muito fraco. Muito forte é como aconteceu depois do Plano Real, em que você acha que pode entregar as empresas estatais e tudo mais para fazer, ter apoio internacional de bancos, de governos, tudo mais, e entrega. A outra é agora, que você, governo fraco, está entregando a jazida de Libras com talvez 12 bilhões de barris de petróleo, mais de $1 trilhão, para dar uma satisfação e o Fundo Monetário Internacional dizer que está tudo bem, que vai financiar, os banqueiros, entendeu? Então, ali foi um ponto de governo forte, que age como agora o governo fraco. Então, o que você fez é que você avançou na privatização, que tinha começado com o Collor, e o Itamar não conseguiu segurar. O Itamar tentou segurar e procurar desmoralizar o Itamar. Naquela ocasião, eu tive muitas vezes com o Itamar, naquela época acompanhei bem. Bom, então o que aconteceu? Aconteceu em que você foi para o processo de privatização e foi privatizando coisas, você vê, eu dizia assim, Telebrás, isso é uma joia da coroa, isso vale $100 bilhões, não pode mexer, né? Nós privatizamos tudo. Até a empresa que tinha satélites Embratel. De comunicação. A preços, não, em questão de segurança. E agora estamos aí sob espionagem. Exatamente. Então, veja bem, o que houve? Você foi privatizando, claro que você não podia pagar, com isso aí você não podia pagar dívida nenhuma. Como você começou a ter querer atrair capitais externos para financiar o balanço de pagamentos, você começou a elevar a taxa de juros internamente. Isso aí fez com que o governo pós-Plano Real fizesse assim, então tem que aumentar os impostos. E começou a aumentar os impostos.
À medida que aumentava os impostos, o que acontecia? Cada ponto de percentagem de aumento de imposto no PIB, eu comprovo num desses trabalhos que estão aqui, que você tinha uma redução exatamente na mesma proporção na participação do salário no PIB. Ao longo do período daquele governo, até 2002, você tinha o quê? 10 pontos de percentagem de aumento na carga tributária, que passou de 27,3% em 1993 para 36%, mais ou menos, em 2002. Aumento de 10 pontos de carga tributária. Os salários se reduziram no trabalho exatamente em 10 pontos percentuais do PIB. Aumenta o imposto, aumenta. Quem paga? Alguém paga. Então você reduziu. Com isso, o que aconteceu? Você fragmentou a fonte principal de demanda da economia, que é a renda das famílias. E o câmbio valorizado segurou e fragmentou, travou a demanda por exportações. Você travou a economia. Como você usava o dinheiro de aumento de impostos para pagar juros, o que acontece? Ora, as pessoas perderam renda que gastavam na feira quase tudo no mercado, e a renda foi renda financeira para banqueiros, ou para fundos de não sei mais, outras coisas. E nenhum banqueiro ia na feira gastar aquilo lá em lugar nenhum. Então o que você fez? Você travou e esterilizou uma parte da renda do país. Então a economia podia funcionar ali para frente? Não podia e não funcionou mais. Até o final do governo do FHC. Bom, depois a gente pode, não ter muito tempo, nós podemos dizer o seguinte: e depois, por que as coisas mudaram? Mudaram em parte por causa da China, mas especialmente por quê? Porque com a facilidade de crédito consignado e tudo mais, eu permiti um novo ciclo de endividamento das famílias. É renda permanente? Não é renda permanente. Então isso aí tem um efeito temporário. Que já está se esgotando. Já se esgotou. O outro efeito, o que é? Especulação financeira jorrando dinheiro em São Paulo, tudo mais. Isso aí, enquanto a especulação financeira estiver funcionando, está assim. Depois, esgota. A outra, imóveis valorizando tal, tem um efeito riqueza, que se chama isso, né? E teve muito na economia americana. As pessoas sentem que as ações valem mais, os imóveis valem mais, eu posso gastar, tenho segurança para gastar mais. Bom, e depois que acabar isso aí? Acaba também. Então você pegou um ciclo que o governo queria dizer que tinha descoberto a pólvora. E não tinha, o ciclo acabou. Entendeu? Acabou e o que acontece? Agora, o câmbio travando a demanda de exportações e matando a indústria, a política de renda, os salários reduzidos na participação no global continuam reduzidos. Houve uma perda desde o Plano Real até 2009. Quando chega em 2011 é que você consegue recuperar os níveis de 1995 e 1997. Teve grandes ganhos? Não teve ganhos. Você conseguiu recuperar. Conclusão, a perda da renda das famílias continua. Voltamos à economia pós-Plano Real. Travamento da exportação, travamento da demanda das famílias. Ora, se eu não tenho essas duas fontes, por que eu vou dar subsídios aos empresários para eles investirem? Eles investem a hora que o pessoal estiver comprando sapato ou camisa, ou a hora que eu estiver exportando. Como eu não tenho nenhum dos dois, as empresas não investem. E o governo, como usa sempre aumento de carga tributária para pagar juros, que nós estamos pagando 20 bilhões de juros por mês. Quase em cada mês o preço do trem-bala, para você ver. Então o que acontece? O governo não investe também. Esse governo está investindo mais? Está. O dobro do outro. Mas o outro não investia nada. Investia menos de 1%, 0,5%. O período do Lula, 0,5%. E agora? Agora estão investindo 1%. Metade são réis a pagar. Mas com isso eu consigo ativar a economia? Claro que não. As empresas não investem, nem vão investir se eu estou com máquinas paradas. A indústria não pode exportar porque o produto chinês está pela metade do preço. As famílias estão endividadas, passou aquele ciclo assim enganoso. Então, o que eu estou? Eu estou, né, assim, sem possibilidade de romper essa inércia, entendeu? Professor, nós gostaríamos imensamente, estou certo que os telespectadores também, de continuar escutando o senhor analisar
esses meandros tão complexos da economia brasileira. Mas se eles escutarem muito, não compram o livro. Tem que comprar o livro. Aliás, saiu um indicador recente que o mercado de livro no Brasil sofreu uma queda também. Então, tomara que o seu livro seja o efeito contrário, que possa reestimular o mercado. Mas eu queria, parabenizando por essa obra importante, né, para a economia brasileira, para entender a economia brasileira. Fica aí, então, nosso agradecimento a vocês de casa, porque nós estamos chegando ao final do nosso programa, vocês de casa que nos acompanharam nesse programa Agenda Econômica, que entrevistou o professor Décio Garcia Munhoz sobre esse livro Entre Crises, 40 anos da economia do Brasil. Caso vocês queiram mandar dicas, sugestões, críticas, propostas para que a gente possa aproveitar aqui no programa Agenda Econômica, elas são muito bem-vindas e podem ser feitas por esse endereço que está aí na sua telinha, www.senado.leg.br/TV. Queria agradecer então ao professor Décio Garcia Munhoz, estaremos sempre de portas abertas, esperando que o senhor continue sempre escrevendo, com esse punho aí sempre atento, né? Com uma missão pública, com o sentimento público do economista a serviço do seu país. Agradeço também a participação do meu colega jornalista Ronaldo Martins. Ficamos por aqui no Agenda Econômica. Até o próximo.